Glória a Deus, salve da igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus é fiel. Você que trouxe o exemplar bíblico, vamos lá comigo no livro de Mateus, capítulo 6, versículo de número 31. Glória a Deus. Enquanto você procura, eu quero aqui estar agradecendo a minha oportunidade. E em todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu sempre vou ressaltar que eu me sinto um privilegiado de trazer uma palavra de Deus para esta comunidade, para esta igreja. Porque é de suma extrema responsabilidade trazer uma palavra para a igreja de Deus, para o povo de Deus, para a noiva de Cristo. Quem achou, diga quarta na fonte. Quem não achou, diga me espera. Aqui o pessoal é bíblico, todo mundo acha rápido. E está escrito, verso 31, Mateus 6. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comemos e o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo que o vosso Pai Celestial sabe o que necessitais de todas essas coisas. Versículo chave. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o teu mal. Se assente dando glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é um texto muito conhecido que, dentre as classes daqueles que gostam da palavra do Senhor, daqueles que são apregoeiros do Evangelho de Jesus Cristo, é um texto muito simples e direto. É um texto onde Jesus está pregando, ministrando um dos seus sermões na montanha. E quando eu comecei a ler essa palavra, o Senhor colocou fortemente em meu coração para trazer esta ministração para esta igreja. Quando falamos sobre buscar sobre as coisas do céu, o reino de Deus, a justiça, de fato que engloba algumas coisas o que antecede isso. De fato que às vezes nós nos perdemos dentro da caminhada do Evangelho. E quando se trata desse texto, aqueles que são apregoeiros da palavra do Senhor, percebe-se também aí fora alguns erros naqueles que pregam esta palavra. Alguns erros daqueles que até mesmo estampam este versículo em suas camisetas ou como adesivo de seu carro. O texto que Jesus está dizendo aqui, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e essas coisas, nos dias atuais, tem sido interpretado de uma forma totalmente errônea por algumas pessoas. E é apenas um detalhe, mas é simples, mas é da Bíblia. É um detalhe que muitas vezes pessoas vão dizer assim, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem já ouviu essa expressão? Diga glória a Deus. É uma expressão errada. De fato que é apenas um detalhe, mas num detalhe muda muita coisa. O texto vai dizer essas coisas, sendo bem simples e rápido e objetivo. É acerca da comida, acerca do que beber e acerca do que se vestir. Mas contextualizando esse texto para os dias atuais, nós nos encontramos em um país onde as pessoas têm buscado veementemente pelo seu sustento. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida. Segundo a ONU, o Brasil sumiu do mapa da fome. De 17 milhões de pessoas que tinham famintas, que passavam necessidade a ponto de passar fome, de não ter nada o que comer, o índice abaixa para hoje 2 milhões e 500 pessoas. Ainda tem dificuldade de acesso ao que comer. E pasmem, isso é um fato. Fazendo uma outra pesquisa bem rápida, o Brasil ele está entre os 10 maiores consumistas do mundo. Evangelista Lucas, o que você quer trazer nesta noite para nós? Porque a cultura que nós vivemos hoje, tanto
aí fora no nosso país, tanto dentro das igrejas, de fato que a busca por um milagre, ela é uma busca incessante, ela jamais se acaba. O problema se torna que quando essa busca pelo milagre, quando a necessidade, quando a escassez começa a falar mais alto do que o propósito de Deus nas nossas vidas, começa a atrapalhar o que Deus tem para conosco. Falando de cultura das igrejas, não é muito difícil você encontrar fora daqui algumas igrejas sempre visando campanhas de portas abertas, campanhas sobre milagres, campanhas sobre as bênçãos. De fato que a teologia da prosperidade ela é real aí fora. Pasmem, para você que está aqui nessa noite, na maioria das igrejas que eu fui este ano, ou que eu sempre ouço ou vejo, poucas delas falam sobre a salvação ou engajam outro tema a não ser prosperidade. E o fato do Brasil se enquadrar em uma cultura consumista, de fato que quanto mais consome, mais você quer. E não é muito difícil você achar aí fora igrejas, pessoas que têm buscado veementemente pela ausência da necessidade. E a cultura, e como nós vamos educar um povo que passa por essa porta, ou passa pelas portas das igrejas do Brasil afora, que buscar o reino de Deus deve ser o nosso maior objetivo. Entender que o propósito que Deus nos criou foi para as suas obras, está escrito em Efésios 3:10, que Ele nos criou para a boa obra. Agora, como nós vamos colocar na mente das pessoas que buscar o reino de Deus tem que ser nossa prioridade? Buscar aquilo que os nossos olhos carnais veem é muito mais além, porque de fato que o reino de Deus ele não é nessa terra. Ou seja, a igreja de Cristo ela tem uma grande missão de evangelizar, uma grande missão de combater essa cultura da prosperidade, teologia da prosperidade. Porque o Brasil, pelo fato de ser o índice de fome diminuir muito, causa também dentro do coração das pessoas uma expectativa muito grande para aquilo que é terreno. Repita assim comigo: aquilo que é, pode melhorar, aquilo que é terreno. Segundo essa pesquisa, o grande resultado de tudo isso foi por causa de programas sociais. Seja o Fome Zero, seja o Bolsa Família. Eu não estou fora da mensagem, fica tranquilo. Ou seja, a sociedade ela está criando uma mente escravizada do que? A necessidade de comer, a necessidade de ter a minha despensa sempre cheia, ela é obrigatória dentro da minha vida. E mudar essa cultura de quem passa pelaquela porta é muito difícil. A saber que as igrejas aí fora que estão cheias, lotadas por campanhas, infelizmente, têm pregado um evangelho errado. Porque o propósito de Deus nas nossas vidas, ele é muito diferente da nossa necessidade. Porque a necessidade, ela nos prende, ela nos escraviza. A necessidade que ela coloca a ponto da nossa vida entrar em tanto desespero que quando nós passamos por aquela porta, nós não conseguimos nem sequer lembrar para o que Deus nos chamou. Nós não conseguimos nem sequer lembrar aquilo que Deus nos vocacionou. Porque quando chega na igreja é só petição. A necessidade ela prende, mas o propósito ela te liberta. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu lembro daquele paralítico da porta do templo. A Bíblia vai dizer que todos os dias ele era colocado à porta do templo e ele recebia o quê? Esmola. Todos os dias ele estava ali, mas todos os dias ele tinha alguma coisa. Aquele homem, a Bíblia vai dizer que ele nunca andou, ele sempre foi um paralítico. E as igrejas aí fora têm sido igrejas de paralíticos. As pessoas estão na porta. Porque quem vive na porta, vive no meio termo. Quem vive na porta, ele não conhece as coisas lá de fora, pastor Renilson. Mas ele também não desfruta das coisas daqui de dentro. E quando está no culto, o tema do culto para ele é ouro e prata. O tema do congresso,
ouro e prata. O tema do louvor, pastor Renato, é ouro e prata. Não entende o que é verdadeiramente o propósito, o que é do céu. Porque quando nós entendemos o que é verdadeiramente o que é do céu, não importa se é ouro e prata. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que talvez você entrou aqui e os seus lábios, a sua voz, o seu coração, a sua mente, a sua psique só conseguiu interpretar o que é necessidade. Deus está dizendo para alguém que está aqui nessa noite: a sua necessidade ela é terrena. O que é ouro e prata é somente da terra. Vai te alegrar, vai te suprir, mas não vai te curar, mas não vai te transformar. E o que Deus tem para a vida dessa igreja, o que Deus tem para alguém que está aqui nessa noite, é que a sua necessidade não vai ser mais a sua prioridade nessa noite. Existe um perigo muito grande daqueles que buscam e servem a Deus, irmã Andréia. Porque o tema dessa mensagem que eu coloquei, do deserto ao destino, vencendo a vida pela necessidade. Aí fora a necessidade tem vencido muitas pessoas. Pessoas têm sido enganadas, Quando eu olho para a sociedade atual, uma sociedade totalmente com a mente escravizada, sem conseguir entender o que é verdadeiramente o amor de Deus. E pasmem, aqueles que conhecem o Evangelho, aqueles que são apregoeiros da palavra do Senhor, estão presos naquilo que não é para onde está. Pessoas que aproveitam talvez da necessidade do próximo, não conseguem entender o que é verdadeiramente o Evangelho. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu olho para aquele povo do Canaã, povo do deserto, melhor dizendo. Um povo que reclamava do pão, um povo que reclamava quando faltava água. Mas sabe por que eles reclamavam? Porque a visão deles era totalmente focada em sua necessidade, Douglas. Quando a necessidade ela começa a cegar a pessoa e mostrar para ela somente o que ela precisa, somente o que falta para ela, ela se torna como aquele povo do deserto. Eles só conseguem enxergar a necessidade. Mas quando você começa a enxergar as coisas do céu, as coisas que o propósito de Deus tem para a sua vida, você começa de longe a visar uma terra que mana leite e mel. Porque quando você olha para o propósito de Deus, você consegue enxergar mesmo sendo longe, mesmo estando distante. Senhor, eu estou longe, eu estou passando pela necessidade, mas os meus olhos estão na terra prometida. Os meus olhos estão naquilo que o Senhor verdadeiramente quer para mim. Aleluia. A falta de sabedoria e excesso de necessidade, infelizmente, ela tem tirado a direção de pessoas. Há pessoas que estão aqui que no início da sua fé começou de um jeito e hoje está totalmente de outro. Começa a sua fé galgando o céu, mas termina no meio da sua trajetória, acaba buscando o que é terreno. E infelizmente a gente tem colocado as mãos, dado o nosso jeito, usado da nossa experiência para fazer aquilo dar certo. Quem lembra de Sara e Agar? O propósito era sobre a vida de Isaac, mas infelizmente colocaram Agar no caminho e veio Ismael. Tem muita gente que está atordoada. Tem muita gente que está longe do propósito que Deus o vocacionou. Muita gente que está longe daquilo que Deus o escolheu. Tem muita gente que está distante daquilo do começo da sua chamada, de quando Deus disse que ele seria algo, mas está distante porque está focado na sua necessidade atual. A Bíblia vai dizer que a necessidade do momento na vida de Abraão e Isaac de Abraão e Sara era um filho. E o fato da sua velhice já ter chegado, para eles era impossível, mesmo recebendo a palavra. O texto vai dizer que Sara sorri quando Deus diz aquilo para eles. E sabe o que acontece? Nós às vezes temos o costume de dizer: Senhor, eu confio em Ti. Mas no momento da dificuldade a gente coloca a nossa mão para agir. E acontece o que, irmão Vinícius? A gente começa a orar como Abraão. Eu já disse isso aqui uma vez.
Quando nós começamos a orar como Abraão, é dizendo assim: Senhor, abençoa o meu Ismael. Deus até abençoa o seu Ismael, mas sabe o que isso quer dizer? É abençoa o meu jeito, abençoa do jeito que eu tirei do Senhor para poder realizar a minha necessidade. O que Deus está dizendo para alguém que está aqui nessa noite: eu vou até abençoar aquilo que você tentou dar jeito, aquilo que você fez com a força do seu braço, aquilo que você fez do jeito que você queria fazer, mas o que eu tenho com a sua vida vai muito mais além do que os seus braços, o que os seus olhos conseguem enxergar. Não é sobre dar um jeito, não é sobre a sua necessidade hoje, é sobre dizer que tem um destino preparado para você, que tem um destino na sua chamada, aonde Deus quer colocar você. Repita assim comigo, se possível: a necessidade acaba, mas o propósito permanece. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu lembro daquela passagem de Jesus multiplicando os pães e peixes. Quando olhamos Jesus, fazemos alguns milagres, principalmente essa passagem. Não é sobre Ele sempre estar ali suprindo necessidades. É sobre o evangelho do reino que Ele sempre apregoou. Repita assim comigo mais uma vez: a necessidade, ela acaba, mas o propósito permanece. Quando Jesus ele faz seus milagres, pastor Renilson, a Bíblia vai dizer que ele supria sim a necessidade daqueles que precisavam. Ele curou cego, ele alimentou multidões. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, uma das suas grandes ministrações, o auge, as que são mais, é referente ao inferno, é referente ao céu. Eu quero perguntar para você aqui nessa noite: onde tem sido o seu coração? Aonde você tem colocado o seu coração? Será que a sua vida hoje se encontra longe do destino que Deus colocou para você? Será que a necessidade, as tribulações, os intempéries da vida, a sua vida corrida, a sua vida cotidiana tem feito você esquecer aquilo que o Senhor te chamou lá no início da sua chamada? Será que a sua necessidade ela fez você paralisar de uma forma que você já não consegue mais nem se enxergar como alguém na casa de Deus? Será que a sua necessidade ela tem sido tampado tanto as escamas dos seus olhos que você já olha assim: Senhor, eu vou para o culto de quarta, mas já está tudo bem. Eu vou para o culto de sexta e está tudo bem. Eu vou para o culto de ceia no domingo, ouvir o pastor Renato, o pastor Renilson, e já está tudo bem. Mas a minha necessidade, Senhor, é durante a semana, Pai. Eu tenho trabalhado, eu tenho corrido, eu tenho ralado, eu tenho dado o meu jeito. O que Deus quer dizer para você nessa noite: meu filho, minha filha, você está longe do destino que eu quero para a sua vida. Não é sobre Ismael, é sobre o Isaac que eu quero colocar no seu caminho. É sobre o Isaac e sobre você. Aleluia. Existe ainda uma promessa na sua vida, meu irmão. Existe ainda um destino, mas para você alcançar esse destino e sair desse deserto, Deus quer uma atitude. Durante a Bíblia Sagrada, eu lendo a Bíblia Sagrada, vendo umas passagens sobre provisão, eu acho muito interessante que na hora certa, no momento certo, Deus sempre vem com a sua provisão. E olhando para o povo do deserto, que estava no deserto, era um povo que murmurou, era um povo que clamou, é um povo que colocou Deus na parede para poder se alimentar. É um povo que colocou seu próprio líder na parede para matar a sua sede. E olhando todas essas coisas, eu lembro que quando se trata de provisão, algumas pessoas têm se confundido com provisão eterna. A provisão ela não é eterna. Para você que está aqui hoje, eu vou abrir um parênteses. Se prepare, estude, trabalhe, ore, mas deixe o impossível para Deus. Quando se tratar de provisão, vai chegar o momento certo e a hora certa vai acontecer. Mas não viva só querendo provisão.
Não viva só como algumas pessoas aí fora têm vivido, deixando a vida de lado, deixando de exercer aquilo que é para se exercer, para viver de provisão. Tem gente que não quer nem trabalhar. Não, vou ver da provisão. Não, calma. Aí não. Ou seja, voltando para o texto, a necessidade ela acaba, mas o propósito permanece. Eu tenho uma palavra que talvez pode magoar você que vive somente pela sua necessidade. Você nunca vai se satisfazer. A sua necessidade é uma sede que jamais vai se acabar. A sua necessidade que te tira do destino correto de vencer na vida. Infelizmente, se você viver em prol da sua necessidade, você vai ser um eterno escravo. Já ouviram falar da roda dos ratos? Eu comparo a roda dos ratos com aquelas pessoas que não saem do mesmo lugar, corre, mas não sai do mesmo lugar. O povo no deserto era para estar somente 40 dias. Quantos dias? Quantos dias? Ficaram quantos anos? Tem gente que já era para estar longe, ó, há muito tempo. Tem gente que já era para estar pregando há muito tempo. Tem gente que já era para estar pastoreando há muito tempo. Mas sabe o que aconteceu, pastor Renilson? Quando não viu o milagre acontecer, colocou a própria mão para resolver a necessidade e se perdeu na vida. Esse é um dos maiores problemas para quem vive em prol da sua necessidade. Para você que está aqui hoje, eu quero dizer uma palavra: não seja escravo dos seus intempéries, das suas necessidades da vida. Porque quem é escravo, é só Jesus que consegue libertar. Para você que está aqui nessa noite, eu quero que você entenda que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus Cristo passou as suas necessidades. O próprio Jesus Cristo viveu momentos que ele poderia optar por algo mais rápido, por algo não tão duradouro e algo terreno. A Bíblia vai dizer que quando ele estava no deserto com fome, o próprio diabo diz: transforma essas pedras em pães. Mas Jesus, ele sempre foi visionário, futurista. Ele entendeu que o propósito dele não é o que é terreno. O propósito dele era salvar a mim e a você. Ou seja, não era apenas pães que iriam fazer romper o seu propósito. A minha pergunta para você que está aqui nessa noite: o que tem feito você sair do seu destino? Eu sempre gosto de dizer essa frase: o que tem feito você recalcular a sua rota? Porque a vida aí fora, há pessoas que ainda não ouviram essa palavra. Há pessoas que estão perdidas, que não entenderam que a necessidade ela é real, ela existe nas nossas vidas, pastor Márcio. Mas ela não tem que ser o centro dos nossos objetivos. Porque é onde Deus quer nos colocar, de fato, que quando nós chegarmos lá, as marcas da vida, as feridas da vida, as decepções, as necessidades vão estar na nossa memória, mas que esteja somente nas nossas memórias. Porque quando nós entendemos o que Deus tem para as nossas vidas, quando nós entendemos que o propósito é muito maior do que as nossas dores, pastor Leandro, nós olhamos para a história de Zaqueu e entendemos que aquele homem, ele vivia em prol daquilo que era terreno, mas a Bíblia vai dizer que quando ele tem um encontro com Jesus, aleluia, ele larga tudo, ele devolve 4 vezes mais, porque ele entende que depois de ouvir a palavra do mestre, o mestre que estava dentro da sua casa, ele recebe aquilo e fala assim: ó, eu não preciso
preciso mais de dinheiro, eu vou devolver 4 vezes mais, porque eu tenho agora, que tem muito mais valor, é a presença de Deus. O que Deus fez na minha vida é muito maior do que eu roubava este povo. Quando nós entendemos que Deus tem para as nossas vidas, nós não galgamos o que é terreno. Eu não estou impedindo você de sonhar, eu não estou impedindo você de se planejar, eu não estou impedindo de você de ter algo aqui na terra, mas eu quero dizer para você, meu irmão, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. De madrugada eu estava falando com Deus, falei: Senhor, eu quero pregar essa palavra, mas Ele me deu essa. E aquela resistindo, a gente quer pregar, né, pastor? Daquele jeito. Mas quando Deus está à frente do recado, que Ele quer dar o recado, não adianta. E eu acordei de madrugada, eu comecei a lembrar daquela mulher, a mulher samaritana. Uma mulher com a vida totalmente arrebentada. Uma mulher que se frustrou em seus casamentos. Uma mulher que estava totalmente longe do centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz que quando ela vai ali ao poço pegar água, ela encontra logo quem? Jesus. E a necessidade de quem vai no poço qual que é? É a água. Automaticamente é porque precisa de água, está com sede, vai lavar a roupa e vice-versa. E eu olhando aquele texto, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer me falar? E eu olhando aquele texto, eu falei: Senhor, o que eu vou falar para a igreja? O que o Senhor quer me falar? Aí Ele falou assim: Lucas, tem gente que tem entrado na igreja, que normalmente o grito de clamor tem sido somente pela sua necessidade. Mas quando está fora da igreja, ou quando está fora dos irmãos, nem sequer parece mais o meu filho. Tem gente aqui que entra pelas portas, dobra o seu joelho. Eu não estou te impedindo de pedir um milagre. Eu não estou dizendo que você não deve pedir, como eu disse agora há pouco. Mas Deus me incomodou na madrugada para dizer que tinha alguém que estava aqui, que o grito da necessidade estava arraiando tão grande no seu coração, tão grande na sua mente, que você se esqueceu do que eu tenho para a sua vida. Vocês têm se esquecido do propósito, do destino que eu tenho para você. Eu quero que você levante a sua mão, que eu quero liberar uma palavra para você. Quando você vive pelo propósito, você não é mais escravo da sua necessidade. Quando você viver pelo seu propósito, você não vai ser mais escravo da sua ansiedade. Você não vai ser mais escravo do excesso de preocupação. Quando você viver pelo propósito, por o destino que o Senhor tem para a sua vida, quando Ele te disse no início da sua chamada, pode ter certeza, meu irmão, que nenhuma dessas coisas vai vos faltar. Do deserto ao destino. O destino do povo que estava peregrinando no deserto era Canaã, a terra que mana leite e mel. Eu acredito que o apóstolo Pedro, quando pegava o seu barco e adentrava ao mar, tinha um destino que era pescar, tinha um ponto correto onde eles pescavam. Eu acredito que todos nós que estamos aqui temos uma trajetória de vida carregada de marcas, carregada de frustrações, carregado de percas, carregados talvez daquilo que você nem gosta de lembrar. Mas o problema não está somente entre o caminho, o problema está quando você paralisa. Lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer que o Senhor fala com Ezequiel na Babilônia, no meio de todos aqueles que estavam exilados. E o texto diz que ele teve visão de Deus em meio à Babilônia. Geograficamente, quando Deus quer falar com alguém, nada o impede. E a Bíblia vai dizer que quando ele abre os seus olhos e tem visões de Deus, eu imagino duas situações. Ou Ezequiel opta por se frustrar
e se permanecer parado, porque ele está em cativeiro, está exilado na Babilônia, em terra estranha, aonde muitos que estavam ali com eles já tinham perdido o prazer de adorar, tinham perdido o prazer de glorificar ao próprio Deus. Lembra do Salmo 137? Junto ao rio da Babilônia, onde nós nos assentamos e choramos, e disseram, canta o hino para nós, e dissemos, não podemos cantar, porque nós estamos em terras estrangeiras. Ou seja, para alguém que está aqui, geograficamente o evangelista Lucas não sabe aonde você está na sua vida espiritual, mas existe um Deus que falou com Ezequiel na Babilônia, exilado, totalmente longe da sua nação, totalmente longe daquilo que ele queria ser, que ele queria ser um sacerdote, totalmente frustrado das suas percas, porque ele perderam muitas coisas. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você tem duas opções hoje: ou você se prostra e se fica frustrado na sua necessidade, não sei aonde você está, mas ou você ergue a sua cabeça e olha para o céu, porque é no céu que você vai ter visão de Deus, porque é no céu que você vai ter uma resposta para a sua vida, porque é no céu que é onde você vai olhar mesmo com sede, e vai olhar para Jesus, e vai lembrar da mulher samaritana, que não mais precisa mais da água, porque a água que ela bebeu, você também vai beber, é a água que jorra a vida eterna. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, não se limite com a sua necessidade, não deixe o medo te paralisar, tira seus sonhos da gaveta, levanta essa sua cabeça e comece a marchar na presença de Deus, porque a necessidade ela vai vir, a necessidade ela vai acontecer, mas tem um destino de Deus para a sua vida nessa noite. Tem gente que entra aqui nessa igreja, quando vai conversar com outra pessoa, é só problema, é só frustração, está com a mente totalmente bagunçada, está totalmente perdido, porque as frustrações da vida já dominou, não consegue ter uma perspectiva de vida, não consegue ver um bom futuro bem preparado. Mas Deus está aqui nessa noite dizendo para alguém: o destino ainda está de pé, o destino ainda está preparado. Você errou o seu caminho, mas nessa noite de quarta-feira na fonte é noite de recalcular a sua rota, é noite de recalcular a sua rota. Tem pessoas que quando você senta para conversar só fala de circunstância, de medo, de trauma. De fato que há momentos que você tem que se desabafar, mas às vezes nós atribuímos, pastor Renato, as nossas lutas às pessoas, as nossas necessidades. Lembra de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos? Deus pergunta para ele: Ezequiel, tem jeito? Pode reviver? Qual que era a situação dos ossos? Sequíssimos. A epígrafe do texto é o Vale de Ossos Secos, mas deveria se chamar os ossos sequíssimos. Falta de espiritualidade. Tinha osso lá? Muito ou pouco? Muito ou pouco? Muito, quantidade boa, mas a qualidade era ruim. Ezequiel, pode reviver esses ossos? Foi uma das perguntas mais difíceis que Deus perguntou para alguém na Bíblia. Agora você imagina, você ouvir do próprio Deus perguntando para você: o seu problema tem jeito? Imagina você, Ezequiel, fala: Senhor, tu sabes. Em Gênesis 1 vai dizer que Deus criou os céus e a terra com a sua palavra, evangelista Malinho. Com a sua, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Com o que ele criou os céus e a terra? Com o poder da sua pá. Por que ele mandou Ezequiel profetizar? Porque tem coisas que quem tem que fazer é você. Tem gente que gosta de atribuir necessidades aos outros. Ezequiel estava no vale. Ele não esperou a irmã marchar até ele, não. O que está no texto? A mão do Senhor me fez andar.
Porque se fosse por ele, ele ficaria parado. E outra, onde Ezequiel estava? Foi arrebatado no Espírito. Ei, tem coisa que você vai deixar de viver, porque às vezes você não é espiritual. Tem vales na sua vida que não é para você compartilhar, não é para postar no status. Tem uns que postam no Instagram ainda, que como tem coragem, meu Deus. O vale é exclusivamente de quem? Era do Ezequiel. E quando for o seu vale, é o seu vale. Ninguém vai marchando lá, é você e Deus. A voz que ecoa no universo criou os céus e a terra. Mas aquela mesma voz diz para você nessa noite: assuma a responsabilidade. A necessidade vem, a dificuldade vem, o medo vem. Às vezes você faz igual Ezequiel, você paralisa e você fala assim: Senhor, o que eu faço? Deus está dizendo para você: se levanta, profetiza, não se fique frustrado, não pare aonde não é para se parar. Deserto não é lugar de você armar a sua barraca. O deserto é um lugar que você tem que somente passar por lá, porque lá é lugar de aprendizado. Já estou terminando. Quando verdadeiramente temos um encontro com Deus, deixamos de ser escravos da necessidade. Quando você vive por um propósito, você deixa de ser um escravo. A nossa sociedade já totalmente escravizada, meus irmãos. A palavra que Deus quer falar com você nesta noite é sobre que a sua necessidade ela não te limita. Porque está escrito: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Hoje não é sobre o que você quer, hoje é sobre o que Ele quer de você. Tem pessoas, pastor Renilson, estou caminhando para o final, que tem arrumado subterfúgios, infelizmente, desculpe pela palavra, tão banais, para fugir daquilo que Deus tem para a vida deles, que ainda coloca a culpa em Deus. Para você alcançar o seu destino e saber entender que necessidade vem, necessidade acontece, mas ela não deve ser permanente nem duradoura na sua vida, é quando você começa a verdadeiramente olhar para o céu. Lembra do Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes de Sião. E de onde virá o meu socorro? O meu Senhor vem de quem? Dos céus, que fez os céus e a terra. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite, antes de estar terminando. Eu vou orar pela sua vida. O grupo de louvor já pode se aproximar. Para você que está aqui nessa noite, que está passando por alguma necessidade, a coisa mais óbvia não é revelação. Não é revelação, é óbvio. Todo mundo passa necessidade. Mas existe uma diferença daqueles que pegam a sua necessidade, coloca ela nas costas e vai seguir em frente. Mas existe aqueles que pegam a sua necessidade e começa a fazer igual um cavalo, coloca como cabresto e só vai, e esquece da vida. Isso não é o que Deus tem para você nessa noite. Assim como o Senhor falou comigo naquela madrugada sobre essa palavra, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: aquilo que você tem buscado em todos os seus dias, aquilo que você tem visto como a sua maior necessidade, aquilo que você tem visto como a sua maior preocupação, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem feito você errar muitas e muitas vezes, porque o Senhor sabe dos teus caminhos, o Senhor sabe das tuas veredas, aquilo que você vê como uma necessidade tão grande, tem atrapalhado o seu ministério, a sua chamada,
como resposta de Deus para você que está aqui nessa noite. Deus quer dizer isso para você: eu sou a sua necessidade. Eu sou a sua necessidade. Não é carro, não é luxo, não é casa própria, não é aquilo que você está buscando. Deus está vendo você há muitos e muitos dias dizendo: o que você necessita de verdade é da minha presença. O que você necessita para deixar essa sua mente menos atribulada, essa sua mente menos ansiosa, se chama Jesus de Nazaré. Porque quando você começa a entender que Jesus, ele é o suficiente, não somente o seu Salvador, mas ele supre as suas necessidades, você será como Pedro. No começo da sua vida você até se preocupava com o peixe, se preocupava com o que era terreno, mas no final da sua vida você vai olhar para a cruz, ou você vai dizer para alguém assim: Senhor, valeu a pena buscar o Evangelho, valeu a pena buscar o propósito. Então eu vou fazer como Pedro. Eu até neguei o Senhor algum dia, mas Senhor, eu te amo tanto, o meu propósito se tornou o Senhor na minha vida. Então por favor, se é para crucificar de cabeça para baixo, crucifica. Quando você entender que o que você necessita se chama Jesus de Nazaré, você não vai mais procurar poço, mas você vai entender que o dono da água viva, que jorra a fonte incessante, que se chama Jesus de Nazaré, você vai olhar para o alto e dizer: Senhor, muito obrigado por aquela palavra. A partir de hoje eu entendi que eu tenho necessidade, mas o que eu preciso é Jesus de Nazaré. Feche seus olhos nessa noite. Para você que está aqui, continue seus olhos fechados. Só passa fome até você chegar a um prato de comida. Ah, mas eu não gosto de brócolis. Fica 3 dias sem comer. Ah, mas eu não como filé de frango. Fica 3 dias sem comer. Não é sobre fome, pastora Kelly, hoje. É sobre que há muitos e muitos dias, pessoas que estavam aqui numa sede tão grande em vencer a sua necessidade, que Jesus te trouxe aqui hoje para te mostrar que o que você precisa não é que está na terra, e o que você precisa está somente nele. Eu vou repetir: o que você precisa para parar com essa sua mente atribulada, com essas crises de ansiedade, você chegar na igreja e não conseguir orar, não é o que está na terra, mas é o que está no céu. Aleluia. E eu lembro da mulher do fluxo de sangue, gastou tudo que tinha, mas quando entendeu que a necessidade era Jesus de Nazaré, ela rompeu a multidão e disse: Mestre, eu só vou tocar somente na sua orla. Ah, você que está aqui, Deus está dizendo: eu sou a sua necessidade. Eu sou aquilo que você precisa. Você pode até buscar por muitos e muitos dias, mas assim diz o Senhor: vai chegar sempre momentos que você estará de frente comigo, e eu vou sempre me aparecer e dizer: eu sou o que tu precisa, meu filho. Eu sou o que tu precisa, minha filha.